E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo PC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Brasileirão 2020. E a partida que vamos analisar hoje é o clássico que aconteceu ontem no Newton Santos entre Botafogo e Vasco. Partida no qual o Vasco acabou saindo vitorioso, ganhou por 3-2 do Botafogo. E foi realmente um jogão, rapaziada, um dos melhores jogos esse ano no futebol brasileiro. Um jogo com placar bailarino, né, galera? Toda hora saía gol para um lado, um jogo que foi indefinido até o último minuto. Eu separei os melhores momentos dessa partida para nós assistirmos e analisarmos juntos. E no final do vídeo eu vou te dizer o que eu achei sobre cada um dos times, quais foram os acertos de ambos os lados e também quais foram os erros desse jogo. Então, cara, deixa o likezão aí embaixo, que é muito importante para você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Eu conto muito com o seu like. Também já aproveita, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfraofc. E se você quer comprar a camisa do seu time de coração, camisa do Vasco, camisa do Botafogo, acesse esse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @footshops, e que também está no primeiro link da descrição. E agora sim, bora analisar Vasco versus Botafogo, a vitória do gigante da colina. Aí, né, galera, Vasco versus Botafogo. O Vasco começou com uma postura muito agressiva essa partida. Estamos vendo aí um lance que o Juan tentou fazer o cruzamento, mas pegou muito mal na bola. O primeiro ataque perigoso acabou sendo do Botafogo. O Caio Alexandre teve a chance de marcar o gol, só que não finalizou bem, finalizou mal. O Iago Pikachu conseguiu interceptar a bola só com o pé, como vocês estão vendo. Ele poderia ter passado a bola pro lado pro Juan, só que não acabou acertando. Teve também essa cobrança de falta do Bruno Nazário. Ele poderia ter cruzado para a área, só que preferiu finalizar pro gol. Aí uma caneta do Nazário para cima do Benítez do Vasco. O Benítez que está acostumado a dar canetas. Ele que levou do Bruno Nazário. E o Marcos Júnior muito bem no meio de campo, cão de guarda realmente do Vasco. O Vasco teve essa chance com a cabeçada do Ribamar, uma cabeçada que saiu fraca. Aí o lance do Benítez que rolou. Mano, o Pikachu acertou um chutaço, algo que não é muito comum. E o Thales Magno fez no rebote, só que estava impedido, o gol foi bem anulado. Sério, mano, o Pikachu dá uns 100 chutes o ano todo, ele não acerta nenhum assim, só que nesse jogo ele conseguiu pegar bem, cara, pegou uma bola bonita, o Cavalieri fez a defesa, lá pegou no travessão, mas o Thales tava mesmo ali com o pezinho à frente, o impedimento foi bem marcado aí, como vocês estão vendo no replay, né, galera? Botafogo também teve esse chute de fora da área do Vitor Luiz, é uma característica do lateral do Botafogo, chutes de fora da área. O Fernando Miguel foi bem nessa defesa de mão trocada, uma defesa bonita. Pelo menos nesse chute aí de longa distância ele conseguiu fazer defesa. Teve também essa jogada ali do Bruno Nazário, né, galera? Matheus Babi tentou chutar a bola pro gol, só que não pegou. Acabou furando, né, rapaziada? E depois o Bruno Nazário, acho que era o Nazário, chegou ali estourando. A bola pegou no rosto do Fernando Miguel. E aí o gol do Vasco, jogadinha bem tramada pela direita do Pikachu com o Martim Benítez. O Kevin foi cortar, errou o domínio lá. Errou o chute, o Benevenuto foi dominar, errou e a bola sobrou pro Ribamar. A lei do ex, cara, não tem como. A lei do ex é cruel demais, rapaziada. Sempre quando é lei do ex, o Ribamar consegue fazer gol. Vasco ainda teve esse chute. Logo na sequência do gol, Thales Magno bateu bem na bola, só que ela acabou desviando ali no Foster. O Botafogo veio com esse esquema de 3 zagueiros que acabou não funcionando tão bem. O time só foi melhorar quando ele tirou essa linha de 3 lá atrás. Segundo tempo, o Botafogo voltou mordendo. O Paulo Tuori já tinha tirado o Honda e o Caio Alexandre antes de sequer terminar o primeiro tempo. O Calu entrou muito bem na partida, rapaziada. Fez o que quis pra cima do Iago Pikachu. A gente já conhece que o Pikachu é muito fraco na marcação, então pegou um jogador do nível do Calu. Por mais que já tenha uma idade avançada, o Calu dribla ele com muita facilidade, cara. E o gol aí do Matheus Babi é falha clara do Fernando Miguel. Não foi na bola, é inexplicável, rapaziada. Chute de muito longe do Matheus Babi, por mais que tenha sido colocado, um goleiro de alto nível defenderia essa bola. Pelo menos chegaria na bola, né, cara? Tentaria chegar. Ele ficou parado, não teve reação. É o segundo chute ali de longe que o Fernando Miguel toma um gol que era defensável, galera. A bola, como vocês estão vendo no replay, não foi nem tão no ângulo, claro. Tudo mérito pro Matheus Babi, o cara arriscou e tudo mais, só que o Fernando Miguel também bobeou.
Vasco pediu pênalti nesse lance, o Botafogo era melhor nesse momento da partida, mas o Vasco já estava tentando se recuperar aí com a entrada do Catatal, deu mais profundidade ao time do Vasco, o Ribamar é um cara que fechava bastante pelo meio, e aí saiu o segundo gol do Vasco, o golaço do Benítez pro Cano. Cartola não contou aí com uma assistência do Benítez, triste, né, rapaziada? O Cavalieri fez a defesa, mas a bola acabou sobrando ali pro Cano, que não perdoou, né? Ele cabeceou bem, o Cavalieri foi muito bem na defesa, só que aí não tinha como, sobrou pro Cano, sem goleiro, o goleiro já no chão, foi lá e marcou. E aí o gol do Catatal logo em sequência, que cofezinho, Marco Júnior passou pro Catatal, que bateu muito bem, galera, olha isso. De esquerda, que é a sua perna ruim em tese, né? Chegou chapando, golaço do Catatal. E o Botafogo até os 37 minutos, até esse lance aí do Caluto, o Botafogo tava morto na partida, cara. Tava entregue, o time tava super cansado. Já tinha feito um baita esforço para buscar aquele empate. Só que aí o Calu, né, diferenciado, jogador que jogou anos no futebol europeu. A gente sabe da qualidade que ele tem. Passou fácil do Pikachu, passou fácil do Catatal. Teve também esse gol aí que ninguém nem sabe como não saiu do Botafogo. Bola muito bem cabeceada pelo Matheus Babi contra o Henrique. O Henrique é baixinho, cara. O Babi é um poste, então bem complicado, galera. E foi isso. Depois daquele lance ali, o Botafogo não teve mais nenhuma chance clara de gol e nem o Vasco. Mas como vocês viram, foi um jogaço, cara. Um jogo toda hora de alternativas. O Vasco conseguia chegar bem no ataque, o Botafogo chegava bem no ataque. Um jogo muito bem disputado, com bastante intensidade. Gostei bastante da vontade dos jogadores de ambos os lados em buscar a vitória a todo momento. E agora eu vou dar a minha análise sobre o que eu achei de ambos os times nessa partida. Vamos lá. O Vasco começou melhor do que o Botafogo, dando um calorzinho no Botafogo, por mais que não tenha conseguido criar chances claras de gols. O Vasco era o dono da partida, o Vasco ganhou o meio de campo do Botafogo. Isso porque o Ramon Menezes colocou o Vasco para jogar com o Ribamar, com o Cano, com o Thales Magno e com o Benítez em uma linha bem próxima. Formava quase que uma linha de 4, só que o Germancano fechava pelo meio para fazer como se fosse um papel de Roberto Firmino no Vasco. Ele vinha organizar as jogadas, o Ribamar centralizava como centroavante e isso estava confundindo bastante a defesa do Botafogo. E assim ele abria o corredor por Iago Pikachu, que jogava com total liberdade para criar jogadas pela direita. E essa movimentação toda do ataque do Vasco, que não era algo que vinha acontecendo em outras partidas, acabou confundindo os 3 zagueiros do Botafogo, que vieram para jogar com o Cano como referência. Mas o Cano saía da referência, vinha para armar o jogo no meio de campo e o Vasco afundava os seus atacantes contra a defesa do Botafogo. Por isso o Vasco ganhou o meio de campo fácil do Botafogo, tinha mais gente naquele setor e também tinha mais qualidade, tinha mais pegada. Marco Júnior muito bem no jogo, marcando em cima, dando botes certeiros, correndo o jogo todo. Uma atuação realmente impecável do Marco Júnior, jogador que estava esquecido no Vasco, praticamente não entrava, era a última opção para entrar no time do Ramon, só que ontem entrou e fez a diferença. E como o Botafogo foi pegue de surpresa, não estava conseguindo jogar, o Botafogo não estava conseguindo trocar passes no meio de campo, com a forte marcação do Vasco, que estava conseguindo recuperar a bola ainda no campo de ataque. As jogadas que o Botafogo conseguiam criar era mais de chutes de média e longa distância e também jogadas fortuitas. O Botafogo não estava tendo aquele controle que sempre tinha no meio de campo em outras partidas. E foi assim que saiu o gol do Vasco, o Botafogo com a marcação frouxa no meio de campo, o Iago Pikachu com o corredor aberto pela direita conseguiu tabelar com o Benítez. Benítez meteu um bom cruzamento, o Kevin errou na jogada, o Marcelo Benevenuto também errou na jogada e o Ribamar, como centroavante e não como ponta, foi lá e fez o gol. A bola sobrou e na lei do ex não tem como, cara. Pode ser até o Ribamar, um jogador que a gente conhece todas as suas limitações técnicas, mas quando é lei do ex, o Ribamar trata de guardar. E assim o Vasco fez 1 a 0 na partida, depois teve aquele chute lá com o Thales Magno, mas o Botafogo realmente estava entregue, o Botafogo só conseguia chegar com chutes de média e longa distância, não estava conseguindo infiltrar na defesa do Vasco, porque a marcação do Vasco e o meio de campo do Vasco estavam mais bem posicionados no jogo. E foi aí que o Paulo Tuori decidiu dar pegada ao meio de campo do Botafogo. Ele tirou o Caio Alexandre, que é um jogador mais cadenciado, e tirou o Honda, que mais uma vez estava muito mal na partida, facilmente batido nos dribles, não conseguia marcar ninguém, porque o Honda não é um jogador de marcação, o Honda não é um jogador de intensidade, então o Botafogo acaba sempre ficando com o meio de campo muito espaçado quando o Honda joga na posição de volante e quando ele não joga como meio armador. E foi isso que o Paulo Tuori corrigiu ali, ele tirou o Caio Alexandre, tirou o Honda, botou o Luiz Otávio, que é um jogador de marcação, de pegada mesmo no meio de campo, e colocou o Renteria, que é um jogador que fica um pouquinho mais livre, mas que também tem muito mais intensidade de jogo do que o Honda. E foi assim que o Botafogo melhorou no segundo tempo, também com a entrada do Calu, pois ele deixava o Renteria um pouco mais
bastante liberdade para subir, se apresentar ao ataque, mas ele prendia o Luiz Otávio para liberar a subida dos dois laterais do Botafogo, que também funcionavam como meias. O Kelvin fechava pelo meio, pelo lado direito, e o Vitor Luiz fechava pelo meio, pelo lado esquerdo. O Calu jogava bem aberto, explorando as deficiências de marcação do Pikachu, e era assim que o Botafogo conseguia criar jogadas, e o Juan era para jogar aberto pelo outro lado. Só que o Juan quase nunca funciona quando inicia jogando, ele funciona mais quando entra do banco de reservas. Só que aí, né, rapaziada, o Botafogo estava bem na partida, conseguiu ganhar o meio de campo do Vasco, porque estava com mais gente povoando. O Vitor Luiz, como disse, funcionava como meio, tinha o Luiz Otávio e também tinha o Renteria e também tinha o Kevin. Então o Botafogo tinha quase 4 meio-campistas na partida, se assim a gente preferir chamar. O Botafogo conseguiu buscar o gol de empate com a falha do Fernando Miguel. Na minha humilde opinião, o Fernando Miguel tinha sim como ter defendido aquela bola, pelo menos se ele tivesse pulado para tentar a defesa, já seria algo melhor do que ele só ficar parado observando e torcendo. Ele nunca vai defender com a força do pensamento, né, galera? Esse é algo que eu cobro bastante dos goleiros. O goleiro pelo menos tente fazer a defesa e não fique estático no meio do gol. Mas um golaço do Matheus Babi temos que destacar. Só que aí o Paulo Autuori inventou de colocar o Pedro Raul na partida. O Pedro Raul entrou errando tudo, rapaziada. Errava domínio, errava toque, não conseguia dar sequência às jogadas, e isso foi muito positivo pro Vasco, porque o Botafogo ficou com dois jogadores lentos lá na frente, que eram o Matheus Babi e o Pedro Raul. O Matheus Babi foi deslocado para jogar pela ponta com a saída do Juan. O Matheus Babi estava rendendo muito bem como centroavante, e o Pedro Raul, que foi para centroavante, acabou não rendendo nada, era facilmente batido pelo Leandro Castan. Teve até um lance que o Leandro Castan chegou a dar uma caneta no Pedro Raul, para vocês verem o nível de atuação que estava o jogador do Botafogo, cara. O Pedro Raul entrou muito mal na partida. O Bruno Nazário acabou cansando, então o Botafogo foi perdendo intensidade, perdeu o poder no seu meio de campo com a entrada do Pedro Raul, perdeu também a sua referência lá na frente, que era o Matheus Babi, que foi deslocado para a ponta, e o Vasco voltou a dominar as ações, ainda mais com a entrada do Igor Catatal, que conseguiu dar profundidade pelo lado direito. Ele mudou a estratégia. Se antes o Ribamar fechava pelo meio para ajudar o Cano ali na posição de centroavante, agora o Cano jogava realmente centralizado, já que o Botafogo não tinha os 3 zagueiros. O Cano jogava como referência e ele abriu o Igor Catatal para explorar as costas do Vitor Luiz, que estava funcionando como meia no Botafogo. E foi aí que o Vasco voltou a dominar o meio de campo da partida, voltou a dominar as ações. O Catatal conseguiu ganhar os duelos do Vitor Luiz, estava conseguindo chegar na linha de fundo e criar chances de gols. E foi aí também que o Vasco conseguiu seu segundo gol, bola fatiada muito bonita mesmo do Martim Benítez pro Cano, que acabou fazendo o gol. Depois, logo em sequência, o Catatal meteu o gol, mostrando que Ramon Menezes acertou nessa substituição. No outro vídeo eu vim aqui, critiquei bastante o Ramon Menezes pelas substituições dele, pelas escolhas de jogo dele, só que dessa vez ele acertou. É um técnico em formação, vai acertar, vai errar. E rapaziada, quando o Ramon acertar eu vou vir aqui e vou ser o primeiro a falar, mas também quando ele errar eu vou criticar, porque é futebol, é assim que tem que acontecer, é assim que tem que ser feito. Então Paulo Autuori, que tinha acertado tirando a linha de 3 atrás do Botafogo e colocando os laterais para funcionar como meias, ele acabou errando, colocando o Pedro Raul, e aí o Vasco foi o dono da partida. Depois o Botafogo até conseguiu algumas jogadas com o Calu, porque, como eu disse pra vocês, é um jogador diferenciado. Você vê que o Calu tem qualidade técnica refinada. O Botafogo conseguiu até buscar um segundo gol ali com a jogada individual do Calu. Poderia ter empatado a partida, mas o Fernando Miguel se redimiu daquela falha fazendo uma defesaça, e o jogo depois daquilo ficou morno. O Botafogo tentava fazer uma pressão para cima do Vasco, só que o Botafogo não tinha forças para buscar o gol. E foi assim que terminou a partida. Tem muito torcedor do Botafogo pedindo a saída do Paulo Autuori. Eu entendo, torcedor botafoguense. Eu já falei pra vocês, sou contra o Paulo Autuori como técnico do Botafogo. É um técnico ultrapassado, é um técnico limitado, erra bastante, mas às vezes também consegue acertar. Só que mesmo quando ele acerta, ele vai lá depois e faz uma burrada e passa uma borracha no seu acerto e faz mais um erro. Agora o Botafogo vai ter mais um confronto contra o Vasco e vamos ver aí qual vai ser a ação da diretoria. Não creio na demissão do Paulo Autuori, mesmo perdendo quinta-feira pro Vasco, não creio que ele vai ser demitido. Ao que parece, Paulo Autuori vai ser mantido no cargo a qualquer custo. Então é algo que preocupa assim, porque agora o Botafogo está na zona de rebaixamento e o Vasco voltou pro G4, está na 4ª colocação, tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco pode sim voltar a buscar a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Claro, é muito complicado você pensar em título. O elenco do Vasco é muito limitado, tem alguns bons jogadores que elevam o patamar do time, mas quando esses jogadores estão fora, como
Benítez, como Cano, como Thales Magno, o Andrei também faz muita falta. Quando esses jogadores não estão em campo, o Vasco perde muito e não tem peças para repor a altura. Então até por isso mesmo é muito difícil acreditar em um título brasileiro do Vasco, rapaziada. Mas essa foi minha análise do jogo de ontem. Na minha opinião, falando no contexto geral, o Vasco mereceu a vitória porque foi mais constante durante a partida, mas o Botafogo poderia ter buscado sim um empate na qualidade técnica do Kalu dos seus jogadores, que são bons. E destaque também pro garoto Matheus Babi, que meteu 2 gols. Tinha gente criticando o Babi e tudo mais, só que o moleque é artilheiro, cara. Sobrou pra ele, abriu pra ele, é caixa. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso, grande abraço Francisco, é nóis e fui!